Eu atendi um casal. A menina apresentou os sintomas de confusão mental e trabalha numa firma há muitos anos e ouviu dizer que a firma vai fechar. Ela trabalha 18 anos. Parece que 18 anos. E ela recebeu a notificação que ela supôs que alguém disse para ela que ela era a primeira a ser descartada. Você tem que ver como mudou a vida dela. Até que ponto você investe no objeto amado? A causa dos estresses, do Bonai, como todo mundo usa, que é o excesso, a confusão mental, está no objeto desejado, objeto amado, aonde você investe. Então, nessa busca pela falta, você às vezes faz um investimento no outro objeto, acima das suas possibilidades. E eu trouxe alguma coisa aqui para vocês verem, não tem como trabalhar sem a Bíblia. Mateus 6. Jesus começou a mexer com a gente quando ele falou assim. Vou tirar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui a internet minha de vez em quando também voa. Porque eu não gosto de celular, né? Luiz, vê se na Bíblia tem aí. Você está sem Bíblia também? Eu estou no celular. Mateus 6. Mateus 6. Tá bom, tá saindo. Jesus falou assim. Deixa eu achar aqui. Achei. Não andeis ansiosos quanto a vossa vida. Ah, tá certo. Jesus falou assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento do corpo e mais do que o vestuário. Olhai para as aves dos céus, que não semeia, nem ceifam, nem ajuntam em celeiro, vosso Pai Celeste alimenta toda. Não valeis vós mais do que isso? Ora, qual de vós, mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estrutura? O que ele está alertando? Mais que você se preocupe, mais que você invista, você pode acrescentar alguma coisa? O Freud, a gente, quando fala do Freud, a gente fica até com medo. O Freud diz assim, o erro do homem, a dificuldade do homem entender é que ele não tem limite, ele não tem domínio sobre nada. Então, de onde vem esse estresse? A busca pela falta. Esse investimento que às vezes você faz mais do que em você. Ama um objeto mais do que você. Então, vai começar a ter alguns problemazinhos. Eu sempre falo para as pessoas. Eu tenho um relatório aqui. 68% dos atendimentos psiquiátricos voltados para depressão ou então para opressão está dentro do campo da estresse. Olha os sintomas, muito interessante. Sintoma para a gente começar a analisar aqui para trabalhar. Sensação constantemente de desmaio, dor, desconforto pelo peito, náusea constantemente, tonteira, instabilidade, irritação, perda de sono, medo de enlouquecer e pavor. Então você chega um momento que a gente está vivendo uma angústia tão grande, porque nós pegamos investindo. Aonde que começa o estresse? Aonde você investe. Então, nessa manhã, eu queria compartilhar com vocês alguma experiência clínica, que eu acho que a prática deve ser mais os casos que acontecem. Suicídio. Você quer ver um estresse
que a gente não... Você já viu? Eu trouxe para vocês aqui, mas eu vou entregar depois para vocês uma apostila legal. Eu trouxe uma pesquisa para vocês aqui. Deixa eu olhar direitinho aqui. Deixa eu olhar. Eu fiz com todo carinho. Por que eu não estou achando? Cadê o trabalho de escola? Você sabe o que está surgindo agora? Por exemplo, quer perceber o estresse? Quanto tempo você fica com o celular? Quanto tempo você usa o celular? São sintomas que a gente não percebe. E uma das características do estresse é o isolamento. Então o que começa a acontecer? As pessoas vão deixando aquilo que fazia de bom, gostava, atividade, não é? E começam a envolver no isolamento. Por quê? É uma busca de uma falta que muitas das vezes não é real. Então eu coloquei aqui, no caso da dependência, o perigo do estresse é que volta a gente com recurso diferenciado, como principalmente quanto ao digital. Ou seja, a pesquisa que está falando é o seguinte: a maioria das pessoas estressadas, elas têm um mecanismo de defesa de fuga através do celular. Aí eu fiquei assim, mas então eu não sou estressado, eu não uso o celular direito. Eu não uso porque eu não sei, mas quem sabe. Então nós estamos vivendo um momento tão difícil, aonde que eu e você estamos investindo no nosso objeto amado. E Jesus chega e fala assim: olha assim, o que você pode fazer? O que adianta você se preocupar? O que adianta você correr atrás de algumas coisas investidas que vem trazer certo transtorno para você? Aonde que nós estamos investindo? Então a primeira preocupação do Bonai, ou Bonei, como muitos traduzem, é... Eu tenho uma pessoa aqui, o Luiz conhece, trabalhou 25 anos numa firma. Vocês têm noção do que uma pessoa ficar 45 dias sem abrir a boca? Assim? Quando ele saiu da firma, a firma disse: olha, infelizmente a firma está mudando para outro país e você vai ser dispensado. Trabalhou na gerência, ganhava muito bem. Acompanhei esse moço 3 meses. Eu surpreendi o que o estresse faz. Pastor, a gente chegava, ele não me conhecia, não comia, sonda para tudo que era. Ficou todo um rapaz de 50 anos. E ele só dizia o seguinte: olhava o olho regalado para a gente, mas ele viveu a vida toda dedicando aquele trabalho dele. E ele dizia, depois que foi curado: mas eu cometi eu esqueci de cuidar de mim. Olha o que ele colocou aqui: eu nunca faltei um dia do serviço. Eu nunca deixei de fazer aquilo que eles mandaram fazer. Nunca cheguei atrasado. 25 anos. Sempre dediquei meu tempo. Renunciei muitas vezes nos passeios da minha família para ir. Só percebi que meu filho cresceu depois de alguns anos. Ele envolveu nisso. E o perigo é aonde que você envolve. Então o estresse, ele tem uma tendência de... Um dos comportamentos da pessoa estressada é ele pensar que tem que fazer tudo. Vai fazendo tudo, vai. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pegar aquilo, eu tenho que terminar aquilo. Aí o que vai acontecer? Vai chegar um momento que nós vamos o quê? Adoecer. E uma das dificuldades, outra coisa que eu trouxe aqui para você no caso, para ficar melhor para explicar isso, não é só o fato
o comportamento. Mas por que acontece isso? Outra coisa que ele colocou, não tinha tempo nem para passear com a esposa. Quase o casamento vai beleléu também. Um perfeito, dedicado. Só que o objeto direcionado é errado. Às vezes nós fazemos isso. Você investe em tudo, por exemplo, a família. Às vezes a gente esquece da família. A gente acredita que o ter para a família é mais importante, não é. O importante é estar na família, viver com a família, relacionar com a família. E às vezes as pessoas falam, a pessoa é tão dedicada, dedica tudo mesmo à família. E começa a crise na família. Então o que eu estou trazendo para vocês aqui são fatos. Eu ia trazer um depoimento, é proibido, não podia fazer, mas eu ia trazer para vocês um depoimento gravado, para vocês verem o que passa dentro do hospital psiquiátrico. E quando chega esse nível, você pode usar a medicação que você quiser. Pode usar a medicação que você quiser. Aí eu tomo isso para Revoltura, não sei o que, eu tomo isso para tal, aí não. Então, qual o nosso primeiro cuidado? É aonde eu estou investindo a minha vida. Muito cuidado. Ontem eu atendi um rapaz, não gosto de comentar esse detalhe, suicidou com 28 anos, a mãe dele apresentou. 28 anos o cara suicidou. A mãe percebeu que ele arrumou um emprego, mas ele começou a investir naquilo como fosse a única fonte. E aí a mãe viu, notou, eu não quero comparar vocês, mas mostrar para vocês que quando a gente começa a ficar isolado dentro do quarto, trancando o quarto, a gente tem que tomar cuidado, porque é um sintoma perigosíssimo. Quando eu começo a me isolar. E outra coisa interessante é aquilo que você gosta de fazer e você para de fazer. Então você não percebe que o estresse ele vai trabalhando, ele vai construindo, vai criando algo mentalmente da gente, e uma das características dele é a baixa da dopamina, o hormônio do gozo, do prazer. Sempre estressado, sempre mal-humorado, dor para o corpo todo. Por quê? Porque eu pego algo, invisto tudo naquilo e esqueço de investir em mim. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil. Um momento que as farmácias, cada esquina, não sei se vocês já perceberam, toda semana surge uma farmácia nova. Hoje a medicação, hoje ela é, camarada, o que você tem? Toma isso. Você vai num ambiente profissional, tem a Sara, você já ouviu falar no Hospital Sara? Já ouviu falar? Já? São especialistas nos transtornos. Agora, qual a idade? Tem criança estressada. Vocês colocaram aqui uma coisa do luto. Eu olhei aqui, olhei o luto. O luto, normalmente, o que acontece com o luto no estresse, nessa coisa? É quando você investe tudo no objeto amado, ele vai embora. E como você investiu tudo no objeto amado, você fica sem força para restituir você. Então o que você faz? Você tem duas formas de encarar o luto. Ou você sofre ou você tem dor. Como é que você sofre? Sofre quando você pega, eu, por exemplo, tenho minha filha, vamos usar o pastor que é melhor. Pegar o pastor, ele investe tudo na igreja, é um objeto amado, é um objeto desejado, investe tudo aqui. E amanhã o pastor não pode pastorear mais. Ele investiu tudo aqui. O que acontece? Houve uma perda, um luto. Todo investimento, isso é um investimento. E aí ele faz o quê? Se ele investiu aqui, mas investiu nele primeiro, na família, ele amanhã na igreja, ele vai lá, vou pastorear uma outra igreja. Agora, ele vai ter sofrimento quando isso aqui para ele era tudo. Aí, meu irmão, você vê, é tudo que eu tinha. Ah, meu Deus, for injusto comigo, aí entra o sofrimento, porque a coisa passa a ser mental. Poxa, mas a igreja foi injusta comigo.
Olha, eu fiz tanto para aquela igreja, olha o que elas fizeram comigo, me abandonou. Caramba, porque investiu no lugar errado. Então todo esse movimento Bonai, que a turma usa muito esse síndrome, é onde você põe sua... Agora aí o pastor faz o contrário, vai embora, Deus abençoe vocês, ele vai ficar triste? Vai. Então ele vai sofrer dor, mas ele continua sendo pastor e continua amando a obra do mesmo jeito. Por quê? Porque não houve perda, ele investiu nele primeiro. Eu vi um pastor falando esse tempo agora, o filho dele se tornou viciado em droga. Não posso falar uma igreja, feijão, mas ele procurou ajuda, mas um salário exorbitante. E aí o que ele fez? Investiu na igreja. O filho dele foi para droga. E aí chega na frente da igreja, o filho dele foi para uma cidade aí do sul, morar sozinho, e ele chegou na frente da igreja e falou assim: olha, irmãos, eu suspeito, eu quero renunciar ao meu ministério. Eu é pastor de peso, gente. E ele disse: eu vou deixar 199 ovelhas aqui, eu vou buscar minha ovelha perdida. É o filho dele. Renunciou ao ministério. Dor, mas não é sofrimento. Sofrimento se ele tivesse lá e o filho lá. Sabe o que ele fez? Quem é o pastor da igreja hoje? O filho. Então, depende de como você investe. Então, esse luto, nessa busca, a turma fala assim: a luta acaba. Acaba? Com o tempo acaba. Não acaba. Por quê? Porque tem coisa no luto, quando você investe em você e perde um objeto, você tem dor, você lembra. Quem não lembra aqui? Eu lembro da minha mãe, por exemplo. Quando eu passo a mão aqui, até comentei isso com vocês, uma dor gera alegria para mim, que eu passo a mão aqui, percebo uma levadinha aqui, que eu caí em cima de um arame farpado, quando eu tinha 6 para 7 anos. Por que eu fico alegre? Porque o único momento que eu lembro da minha mãe na minha vida, não lembro mais minha mãe, não sei quem era minha mãe, só lembro que aquela senhora me tirou do arame farpado e me levou para o hospital. Então, às vezes, a dor produz prazer. Tem coisa na sua vida que você perdeu, mas que você continua lutando, acreditando que você tentou fazer o melhor. Já quando você entra numa crise, você não consegue entender isso. E o processo olha, você pega Josafá, por exemplo, o rei Josafá, você vê todo um processo situacional. Ele chega, um homem de Deus, um homem servo de Deus fiel. O que aconteceu? Uma guerra. E ele usou 3 palavras que eu uso na crise. Ele diz o seguinte: a multidão é grande. Falou para Deus. É assim, é uma realidade. Não sei o que fazer. É outra realidade. Não tenho força contra ela. Caos. Mas os meus olhos estão firmados no Senhor. Aonde estava o objeto amado dele? Não era na crise. Era em quem podia resolver o problema da crise. Então, nesta manhã, eu queria trazer um foco, talvez no segundo espaço eu falo uma outra situação aqui, que me surpreendeu a quantidade de pessoas dependentes de medicações por causa do estresse. E tem alguns sintomas que eu não gosto, são muito relativos, né? A primeira característica do estresse é a perda do sono. Você consegue dormir estressado? Quanto tempo eu e você dedicamos à cama? Por que dormimos pensando em coisa para fazer amanhã? Isso vai adoecendo, a gente não percebe, mas a gente vai adoecendo. E o pior é a atitude e o comportamento que nós agimos com o outro. O outro é que paga. A gente fica butido de raiva com o outro. Você não tem paciência, mas você que não tem. A pessoa não percebe o estresse.
Você já notou na fila de banco? O cara está na fila do banco e está assim, ó. Olha, você vai ver a rua. Para um pouquinho no sinal e demora a sair um pouquinho. E nós vimos, agora vimos. Tinha um carro na frente, não deu nem tempo. Ele está estressado, mas ele acha que a culpa é nossa. Talvez isso, talvez a maior dificuldade de rompimento familiar, de relacionamento humano, é o estresse. Por quê? Outra característica dele, come muito, né? O hipotálamo leva 30 minutos para formar que você comeu, né? O dele não funciona, ele pode comer, mas pode comer direto que não acontece. Por quê? Ansiedade. Come de tudo. E a gente precisa perceber isso. Isso aí é um geratório de problema. Aí eu vou mexer agora com uma coisa aqui. Mutilação. Você sabe o que é isso? Vocês já viram uma cena de mutilação? Quando as pessoas cortam? Que ponto chega ao estresse? Ela distribui na sinapse a ideia da dor. Outro é arrancando pedaço de unha. Esse sintoma a gente vai perceber que tem alguma coisa que não está legal. Você pega várias coisas para fazer no mesmo tempo, você vai viver estressado 24 horas. Não tem tempo para descansar, não tem tempo para dormir, não tem tempo para parar, não tem tempo. E aí o que acontece? O corpo vai chegar a um ponto que o corpo vai se tornar tudo. Está aqui, mas vai para o corpo. Porque o cérebro ele não aguenta, ele fala, pô, tem que jogar para. Né? Fala. Essa questão da motivação é muito interessante que, por exemplo, na escola está um calor ou está hoje, né? Os adolescentes ficam de casaco. É batata, puxa um do casaco. Concordo com você. Eu vi ontem foi uma menina lá, foi uma garota, pastor, 17 anos, toda cortada. Tem gente de 70, pô, o calor danado, o garoto está de casaco, loucura, não, puxa a mão. Isso é um olhar, você está certo, é isso aí. Até a vestimenta relata uma atitude comportamental do estresse. Você viu? Sabe complicado? Às vezes pergunto, por que você se corta? Não sei. Não sabe. Não sabe. Não sei. E nós estamos vivendo um momento difícil, pastor. Oi? Nós estamos vivendo um momento difícil. Eu trouxe aqui para vocês, depois eu vou mandar para vocês direitinho, porque eu me organizei. Primeiro, eu trouxe estatística, eu não gosto muito de estatística não, mas para o estresse, a priorização do celular, uma forma de conectar com o outro, demonstra uma alta defesa, um mecanismo de compensação pelo não fazer uma compreensão de si mesmo. Ou seja, eu preciso do outro, eu preciso copiar do outro, eu preciso tentar investir no outro, uma situação que eu que tenho que tomar decisões. O índice viciado de droga, estresse. Essa menina é linda. Ela passou na rua, pai rico, mãe rica, todo mundo bem de vida, com 2 cachorrinhos desse tamanhozinho. Eu achei engraçado, bonita ela. Aí eu, o cachorrinho bonito. Ela disse, não é não. Deu aquela cortada logo. Não. Aí eu levei, por que você está com o cachorrinho então? Que ele não é bonito? Não, porque eu não estou dormindo. Eles ficam acordados para eu não dormir. Coisa conexa. Aí quando o pastor falou, quando ela levantou a blusa dela, corte profundo. Tão estressada que o corpo fala, ela choca. E nós, como igreja, temos uma certa dificuldade para entender isso, porque nós somos sujeitos a isso. Nós temos que tomar muito cuidado. Alguém já aconteceu com vocês, por exemplo, você está fazendo determinada coisa
e dá vontade de quebrar aquilo quando você erra. Você termina uma coisa que você começou a fazer. São sintomas que você não percebe, mas vai de pouco a pouco, vai nos encaixando. Vai nos encaixando. Então, como lidar com isso? Deixa eu ver uma coisa que eu coloquei aqui para vocês. Alguns transtornos aqui. Soa os pés e as mãos. São sinais. Coloquei um outro aqui. Tremores nas mãos e extremidades. Eu estava, acho que o Luiz viu, eu conversava, fazia assim. Ei! Há uns 6 meses atrás, eu estava, pastor, tá bom, gente. Eu não percebi isso. Eu estava no último estresse. Alguém falou assim, pastor, o senhor está com Parkinson? Você tremeu? Não, estou legal. Aí, cheguei no doutor Luiz Alves, meu amigo, se o senhor não parar, você está blindado. Até meus movimentos da perna paralisaram, irmão. Olha como que eu estava. Aqui, ó. Eu não percebi isso. A gente não percebe. Aqui, ó. Estou pensando toda hora. Vira rápido. Estava assim. Há 3 meses atrás. Você está muito estressado. Você é o quê? Eu sou psicólogo. Então, sabe o que falou comigo? É melhor você parar. Você está tentando resolver o problema dos outros, né? Mas não é. Você vai morrer. Você vai para uma cadeira de roda. A gente surpreende aonde que a gente investe as coisas. Aí o que eu fiz? Primeira coisa. Organizei a agenda minha. Só vou atender agora agendado. Porque eles sabem. Chegava, pastor, eu descia correndo. Aí largava a comida lá. Faltava a comida, estava queimada. Eu estou bem, estou fazendo. Eu estava adoecendo. Então, quando você pega um monte de coisa para fazer, você vai adoecer. Eu não sabia, não, mas contaram para mim que. Eu fiquei assim assustado. Um dos maiores estresses é a falta de controle financeiro. É, Luiz? Será que é? Será que é, gente? O que você acha? Pesquisa. Por que então? A vida financeira gera estresse? Eu fiquei sem. Quando não se organiza a vida financeira, ela gera estresse. Principalmente quando a gente tem uma conta para pagar, você consegue dormir, vai vencer na segunda-feira, você não tem o dinheiro. Acontece? Acontece. Agora, como que a gente lida com isso? Eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande. Então, muitas coisas a gente pode evitar. É organizar nossas coisas. Outra coisa que eu coloquei aqui, a sensação de desmaio. Quando você está estressado, você levanta, você fica assim, ó. A gente dá o nome da coluna, a gente fala que é outras coisas mais, ao estresse. Agora, você só percebe ele como? Quando ele manifesta. Outra coisa que eu coloquei, náusea, que é mais as mulheres, não os homens, mas acontece, tonteira, instabilidade, sensação de estar aéreo, esquecimento. Ah, isso é lindo, isso é lindo.
eu uso óculos. Eu estava com ele aqui agora. Olha o óculos aí, pastor. Ah! Ele está aqui? É normal? Deixa o fogão aceso. Está fazendo a comida. O leite, você já viu o leite como é que é? Você põe, você sabe que dá uma bobeira, mas você põe o leite. Volta para fechar a porta. Fecha a casa. Volta. Gente, isso é um estresse, isso é uma angustia, gente. Tranca o carro com a chave dentro. Aí você ia na rua, agora eu estou vendo. Pô, como é que você pode fazer um negócio? Você não pensa, mas não pensa mesmo, não. Se pensasse, nós não éramos estressados. Outra manifestação do estresse é comer correndo. Quanto tempo você gasta para comer? E na frente da televisão. E na frente da televisão, né, Luiz? Estou com o celular ligado do lado. O celular, para a comida. Esses sinais estão dizendo assim, alguma coisa não está legal. Aí eu vou mexer com vocês. Baixa até o libido em casal. Se eu tenho uma baixa de dopamina, meu hormônio de prazer diminui. Vai ser um tal de dormir de costas todo domingo. Você está estressada, não me encosta, por favor. Irrita o outro. A gente não consegue entender. Uma criança faz qualquer coisa. Ai, meu Deus do céu, já não aguento. Pode olhar. Vai olhando a manifestação comportamental das pessoas, mas, meu Deus, como... Uma senhora, um dia, eu chamei a atenção dela, eu levei uma carada bem feia para mim também, né? Mas ela deu um tapa na nuca da criança, desse tamanho. Eu falei, minha senhora, ele é meu filho, eu pus no mundo, você não tem nada com isso. Quase que eu falei, tem sim, eu te denuncio, você vai preso. Mas eu ia falar, aí eu me estressar também. Outra característica é sensação de dormência. Aquelas, de vez em quando a mão fica meia dura, aquela sensação ruim de a perna está doendo demais, estou sentindo uma dor constante. São sintomas que a gente não leva a sério. Outra coisa que eu coloquei, muito calor, o pastor falou da blusa, muito calor, às vezes um gelo, a pessoa está sentindo calor. Está muito frio, não, mas eu estou frio, blusão, jaqueta, tudo, ele não percebe isso. Porque é uma forma do corpo reagir quando o que está na nossa cabeça. Gente, eu gosto da psicologia comportamental, mas algumas coisas, mas ela é muito interessante. Ela diz assim, eu penso algo, eu percebo algo, eu penso, torna-se sentimento e atitude. No estresse, não dá tempo nem de só ter o comportamento, nem o sentimento, você entende, analisar que, poxa, por que eu tô... Ninguém pergunta assim, por que eu estou nervoso? A dor no corpo arrebenta. Levanta de manhã para cima, tá? Que mal-estar. Já notou aquelas tonteirinhas que dá assim na nuca? Aquela dor aqui no corpo? Aborrece, você fica chateado. Não sei por que, uma dor no corpo. Outra coisa que eu coloquei aqui, a sensação de desmaio. E aí eu queria dizer para você uma coisa, que um surto psicótico, medo de morrer. Chega um ponto que a pessoa não quer nem viver mais. Há uma diferença de depressão e deprimido, né, gente? Depressão é orgânico, deprimido é mental. Então nós às vezes passamos por um processo em que a gente não consegue entender o orgânico, algumas situações orgânicas, a depressão, até como lidar com a depressão. Mas o crente não fica, não entra, o crente adoece, o crente tem dor de cabeça, o crente tem dor de dente, o crente chora, o crente desmaia, o crente adoece.
Então, essas colocações que colocam para a gente. Então, o que eu quero passar para vocês hoje? Vou deixar para o pastor depois esse ponto aqui. Deixa eu mostrar outra coisa. No estresse, começa a manifestar algumas coisas que a gente pensa que é agorafobia. Mas não é. Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver se eu determinei aqui o ponto aqui que eu queria. Olha só, eu coloquei algumas coisas assim. Em geral, a perda de humor. Sabe? A pessoa estressada, ela perde. Entendeu? Uma vez eu bati a porta da casa, eu entrei e fiquei uma raiva, eu peguei um chute na porta. Chutei a porta. Prá! Mas quando você... O que eu fiz? Você chutou a porta. Ah, mas também toda hora a porta fica fechada, porque era para passagem. Você não está bem, não. Você não ri, você não brinca mais com as crianças. O que está vendo? A mulher às vezes percebe, e o homem não percebe. O jeito que você entra dentro de casa, o seu esposo, você tem uma aliança profunda, uma intimidade, você percebe, meu marido não está legal. E tem uma coisa, um sintomas que é esquisito, por exemplo, roupa. Veste a camisa ao contrário. Já eu cuidei de um paciente que eu tenho uma dificuldade, pastor, é de calçar o tênis. Sempre adoecendo, doendo o dedo. Ele questionou isso, eu fiquei sem entender muito bem, mas ela falou, a mulher dele fez assim, pastor, sabe o que é? É que tinha uma meia no fundo do tênis dele. Ele esqueceu de tirar a meia. Eu não entendi. Ele tinha a meia, ele tirou a meia, encaixou a meia no fundo, no bico do tênis, quer dizer, ele calçava as meias, estavam lá. Ele não percebeu. O estado nervoso dele é tão certo que aquilo é um obstáculo para ele. Constantemente mal-humorado. Outra característica que o transtorno do humor é a irritabilidade. Sempre irritado. E aí a gente começa a pensar, por que a gente está assim? Parando para refletir, aonde que está essa causa? O que está acontecendo com a gente? Outra coisa que eu coloquei aqui também, não sei se eu posso usar essa expressão aqui, que às vezes a gente olha de uma forma diferente, a tristeza. Está sempre triste. Poxa, mas tudo isso, o estresse, tá? Você pergunta para uma pessoa deprimida, ela diz, eu não sei o que eu vou fazer na vida. Levantei, não sei nem o que eu vou fazer. Eu coloquei aqui também, é o pessimismo. Tudo está ruim. E o dia hoje, se está sol, está quente. Se está chuva, está frio. Se tem isso, não é. Se o culto é maravilhoso, não é. Se o culto está bom, não é. Sempre a gente tem uma crítica, exatamente pela dificuldade que a gente tem para encaixar no meio. E vai, a gente fala, pô, mas aquele irmão, você já viu como é que quando a gente está chateado, está muito bem, está triste, todo mundo ri, você não ri. Ou então você faz assim. Mas lá dentro está morrendo. Outra coisa que eu coloquei aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho, a sensação de culpa. Eu estou assim porque eu investi tudo na pessoa e a pessoa não teve retorno. Aquela sensação que você está passando, que você pensa que você é culpado ou que tem um outro culpado. Mas normalmente a gente pensa que o outro é que é culpado, a gente não é culpado.
Então a gente tem essa tendência de se culpar alguém por uma situação que a gente está vivendo. Por exemplo, pegou o cartão de crédito e emprestou. Você acredita que isso gera estresse? Ou não? O que você acha? Gera? Eu falei esquizofrenia econômica, eu falei isso lá, o médico falou assim, você está inventando cada coisa, né? Eu falei, o cara ganha R$2.500 e tem um cartão de 30 mil, é um esquizofrênico. Porque a realidade dele é uma discrepância com o que ele é real. Ele vai entrar, ele vai se estressar? Vai. Ele vai estressar? Vai. Porque ele fica tão estressado até para gastar o dinheiro. E torna ansioso, né? A ansiedade ela é um negócio complicado, porque é uma busca e que depois vai começar a desenvolver uns sintomas que ele não consegue ter controle. A ansiedade também faz compra demais. O pessoal não gosta de falar isso, né? A pessoa ansiosa compra de tudo que não precisa. Eu fui num lugar, um restaurantezinho popular, gente não é baixo não, mas pessoas simples. É o Gaúcho, está na Rua de Cal. Gente, vocês não acreditam. É uma mesa, mais ou menos isso aqui, tudo, uma mesa, com todo tipo de comida. Mas tem um frango passarinho, tem peixe, tem carne assada. E aí eu fui fazer uma pesquisa juntamente com o pessoal da colônia e ficamos na porta lá conversando com o rapaz, a gente só queria ver o comportamento daquelas pessoas lá. Você acredita que um rapaz pegou um prato, colocou frango, bife, ovo, mocotó, quase que você acertou aí. Desse tamanho. Ele passava para as pessoas, a pessoa olhava assim. Ele não percebeu. Ele comeu primeiro que todo mundo lá. E não voltou porque acho que ele percebeu que as pessoas ficam olhando, que você pode comer quanto quiser. Então, veja aqui, é a glutonaria, que é uma enfermidade, né? É uma síndrome a glutonaria. Porque nós adoecemos, temos grandes problemas de saúde, é porque somos glúteos, comemos de tudo. E glúten a pessoa pensa que é só comer, glutonaria, para comprar glutonaria, um monte de coisa. Então, esse é um dos fenômenos da ansiedade. Eu chego, eu quero comprar, eu tenho um sapato, mas aquele sapato não serve, mas eu quero comprar um outro, e vai embora. Quando se assusta, papagaio é pronto. Agora, você sabia, eu sempre falo para as pessoas, faz um teste. Você consegue ficar com uma moeda de R$1 no bolso? Coisa mais estranha, a gente tem que gastar aquele R$1. Te incomoda ter o dinheiro. Eu preciso gastar. Eu vou no shopping só para tomar um café expresso. É um lugar que eu tomo. Aí a minha filha, pai, eu vou no cinema. Eu falei, filho, papai não vai não. Eu não pago cinema. Depois de 65 você não paga cinema. Daí eu tenho bancário. Mas por isso eu não vou ficar indo direto. Aí ele, o que é isso, Débora? Comprei pipoca. Minha filha, você vai comer isso tudo? Opa! Quanto custou isso? 50. Eu dou um estalo, né? 50! Todo mundo olhou para o homem para o grupo. R$50! Com R$50 eu faço 10 sacos desse pipoca. Eu levo um pacote daquele de 60 quilos.
Depois ela ficou tão triste comigo que eu arrependi de ter falado. Você é muito miserável. Miserável não, filho, é controle. Mas a ansiedade faz você gastar. Você já entrou no shopping? O que coloca pra gente? Eles exploram, há uma psicologia chamada Rachiana para cativar pessoas para compra. Primeira coisa, põe uma mulher bonita ou um rapaz bonito. Vocês não notaram nada não, gente? Desperta, né? E põe aquelas roupas bonitas que chama atenção, colorida. Ah, aqui ó, me deram, a igreja me deram essa camisa. Eu fiquei encantado com essa camisa. Pô, muito bonita e tal. Quando falou com isso, eu, puxa vida, misericórdia, então eu vou usar ela de vez em quando só, se dá para se gastar, vou ter que conservar essa camisa. Mas a gente precisa ter um controle. E um ocioso ele não paga. Agora ele paga um preço pela ansiedade. Quando Jesus disse a vocês andam ansiosos, quero lembrar, e Paulo nos ensinou isso de uma maneira muito especial, Filipenses, quando ele falou assim, eu sei estar batido, sei ter ideias, passar por situações que eu aprendi a conviver com toda a situação. Mas ele está dizendo assim, eu aprendi, é uma escola o equilíbrio. Se tem mudança. Eu sei que está muito bem, ele está dizendo assim, tem um equilíbrio as coisas. Né? Outra coisa que eu coloquei aqui, que eu não quero comentar aqui, que não dá tempo para a gente falar sobre isso aqui, deixa eu ver se está aqui. Outra coisa na ansiedade aqui. Pensamento com lentidão. O que vocês acham que é pensamento com lentidão? Pensamento o quê? Com lentidão. O que é? Está falando com a pessoa, mas... Pô, mas já te falei mais de 1000 vezes. Tá, deixa eu parar a lentidão aqui. Então o que acontece? Tem déficit de atenção também, Mas é. E eu convivo com uma pessoa que eu às vezes falo uma coisa para ela, daí mais tarde eu estou no trabalho, e aí? Esqueci, onde é que era mesmo? Aí agora quando eu vou conversar com essa pessoa, eu falo assim, deixa eu falar, escuta bem, né? Ouça e escuta para você gravar, para você não esquecer. Olha só, isso, agora eu estou com essa metodologia para essa pessoa, porque essa pessoa esquece muito, e às vezes coisas importantes. Eu falei, você já pensou se alguém, você perde uma chance, uma oportunidade de algo fundamental para você, mas ela não presta muita atenção a essa pessoa. Já passaram eu por estou trabalhando isso com essa pessoa. Já passou, você que trabalha em igreja sabe o que eu estou falando aqui. Quantas vezes você está com um monte de coisa na mão, você não consegue organizar de jeito nenhum. Você se percebe rápido, porque muitas coisas são atividades, né? Você chega aqui. É assim que você chegou, eu fui pastor. Se ele está com ansiedade, ele ia passar 2 vezes, 3 vezes na mesa e não conseguia nada. Porque quando você tem muita coisa para fazer, você se enrola todo. Nem beber você consegue. Vai orar, não consegue. Por quê? Tá. Fala, Não, na verdade, é essa dúvida. Quando você estava falando sobre o pensamento com lentidão, então, deu um exemplo de uma pessoa que não está prestando atenção, né? Como eu estou falando, a minha dúvida é, existe uma diferença entre a falta de atenção e o pensamento com lentidão? Claro. Porque eu observo que eu tenho velocidade, né? Há muitos anos eu trato disso. E eu observo quando hoje eu consigo perceber quando ela está começando, então eu tenho controle, meu acompanhamento fica um pouco mais fácil de dar para ela. Mas quando eu estou numa crise assim, muito alta, muito forte, um dos primeiros sinais que eu percebo é exatamente o pensamento com lentidão. No meu normal, eu raciocino muito
perceber isso? Muito nitidamente, porque, por exemplo, a pessoa vai falar, eu estou ouvindo, eu estou prestando atenção no que ela está falando, eu estou meio que entendendo o que ela está falando, mas o meu cognitivo não está raciocinando, é diferente. Eu ouço, eu estou aí prestando atenção total ali, e tipo assim, acabou de falar, eu fico, o meu pensamento não vai. E o meu normal, quando eu não estou na crise de ansiedade, já é o contrário, eu tenho um raciocínio muito rápido. Então, por isso que eu perguntei dessa diferença. Porque há uma diferença de ouvir e escutar, né? Você escutar, você investiga. Você enxerga. Você procura entender. Ouvir é necessário. Então, há momentos, sabe? Não sei se vocês já viram, aquele discurso que a gente sempre acontece com a gente, né? Observação final. Uma situação, você está olhando. Então, tem fatores que a gente não consegue, organicamente, esses impulsos que a gente tem, às vezes, nos confunde um pouco, porque o pessoal coloca as doenças como, é isso, mas muita coisa que você tem que pensar um pouquinho. Tá? A falta de atenção, por exemplo. Qual tipo? Meu pai, comentei com um pastor na última vez, uma menina em Goiânia, autista, passou no primeiro lugar de medicina internacional. Muita coisa que ainda está muito a desejar ainda. Né? Bom, na verdade, a gente tem entendimento de pessoas muito inteligentes. Eu tenho um filho super adotado. Eu acho que é verdade. Eu acho que não dá não, porque o adotado já tem um parâmetro, você não vai conseguir compreender. Lá no Juliano Moreira, eu tem um rapaz que chega e diz, tudo bem, olha para vocês, pega uma folha de papel, rapaz, te desenho, questão de minutos. E você? Aí a gente tem essa discussão. Opa! Então a gente mistura um pouco as coisas. Mas a ansiedade, ela no meu entender, é um caos de 2025. Ou melhor, no fim do mundo agora, a ansiedade ela vai destruir tudo. Porque nós não conseguimos aquietar. Nós não conseguimos parar. Eu trouxe aqui para vocês verem o celular, a pesquisa que fizeram. Nos Estados Unidos, um garoto matou o pai e a mãe numa plataforma que eu assisti. Jogos, mas que tem busca de sofrimento, de tranquilidade, então o celular, você consegue ficar sem ele, tem exercício. 3 horas sem o celular, fazendo exercício. Agora, consegue? A ficação que ligou para mim. Então você tem vantagem. Tem bastante. Tá. Eu lembro que a irmã falou, essa pessoa que ela é super ansiosa. E quando você está conversando com ela, eu já sei, ela está com a cabeça dela rodando, pensando em 1000 coisas. Aí, entendeu? Isso é um sintoma da ansiedade. Porque nós temos um problema todo. Tem que resolver tudo ao mesmo tempo. Então, calma, para. Esquece as outras coisas que você está pensando. Preste atenção no que eu estou te falando. Você vai fazer assim. Bom, porque sua vida não gosta muito disso, sabe? Ninguém gosta assim de ser corrigido, né? Não é uma... Mas ela entende. Ela sabe alguns erros que ela já cometeu por esse método musical. Você está estressado, você está pensando em muitas coisas. Deixa para resolver. E geralmente a mulher é mais estressada do que o homem precisa. Vocês não vão falar, criança tem aquelas caixinhas,
tudo separadinho. E E até a caixa do nada. Aí a mulher não entende isso, mas o homem tá uma guerra aqui, o homem tá vendo televisão, vendo futebol. Pô, tá comendo. E ela chegou igual a cara. É diferente. Tomara que eu tiro o pé e eu vou sair da frente do televisão. Gente, eu vou depois passar para o pastor, na própria palavra que eu tinha coxinha, que é um trabalho que eu tenho que estudar, muita sintomas, mas que vai ajudar muito o trabalho. E estou trazendo também alguns pesquisas de artigos. Eu tinha que chegar para o pessoal, agora são coisas confusas. O que eu falo que é confuso? Tem muita coisa aqui, você não pode assim, afirmar. Porque são estudos, são apresentações de trabalho, são artigos verdadeiros, tudo bem. Mas a gente tem que tomar certo cuidado, porque a gente classifica determinadas coisas e não é. Né? Eu fui na palestra de um professor e ele era classificado como esquizofrênico. Palestra como esquizofrênico. Aí a turma lá foi fazer uma pergunta. O senhor toma Ritalina? Bom, o senhor não pretende falar já? Não, eu não gosto, não. Me ajuda bem. O senhor ouve vozes? Ouço. Estou ouvindo vocês. Vocês estão entendendo muito bem? Você não sabe, cara. Tem coisa que você não sabe. Tá? Vou deixar isso no e ou eu trago a mochilada, porque é muita coisa, mas eu vou deixar essa aqui depois para você. Tá bem? Vamos tomar o café, que a sinalizadora aqui está com fome. Eu queria fazer uma aberturazinha. A gente estava comentando lá. Por exemplo, a igreja não tem esse papel. Vocês podem fazer uma volta ali, uma sugestão do pastor, olhando um para o outro, bora, trazer determinado assunto para ser discutido em grupo. Alguma manifestação ela pode ser discutida com o grupo. Eu conto uma situação minha e outro tem que saber as pessoas falam. Estava comentando agora, você já pegou ônibus? Já, né? Chegou atrasado, pegou ônibus atrasado? Já. Bom, no período que você está vendo o ônibus, o horário, ele vai chegar atrasado. Percebe as suas reações quando alguém puxa o sinal para parar ou então dá sinal para parar. Caramba! Se for idoso, mas por que essa velharada fica dentro do ônibus? Por que não saiu mais cedo? Está entendendo? As nossas reações, muitas coisas que a gente vê agora, quando vem no Brasil, tupida. Aí eu digo, não vou chegar para mim. Sabe, logo hoje, ó, esse cristianismo, uma puxa para isso. Tranquilo, vamos chegar mais cedo. Mas vamos chegar atrás. Calma, calma. Daqui a pouco foi liberando. Mas por que no dia de hoje? Aí a palavra que ele falou para mim, eu devia ter saído mais cedo. Então tem forma da gente evitar o estresse. É se organizar. Eu lembro que eu fazia a universidade lá embaixo da cidade. Eu pegava o trem às 6 horas da manhã. E eu tinha uma dificuldade porque estrutura mediana. Eu via aqueles caras grandão, eu pulava na frente dele para ele me jogar lá dentro. Para entrar, não entrava, natural não entrava não. Aí eu meu pé meu ficava no chão. Você sabe o que eu estou falando, quem frequentou aí sabe, né? Aí eu ficava, e aí eu ficava abusado, meu pé não está no chão.
comendo, não está no chão, não. Aí mas também está cheio, mas o que eu posso fazer? Aí, menos estresse, todo mundo vai chegar. Então tem uma arte para a gente aprender. Por que somos estressados? O que está atrás disso? Quando Jesus fala assim, vocês andam muito ansiosos, vocês não podem fazer mais nada do que vocês podem fazer, ou seja, você pode acrescentar alguma coisa? Não. Acalma. Mas como é difícil. Eu trouxe para essa manhã uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eu ia comentar isso aqui, mas eu vou depois passar para o pastor. Melhor. Aí vocês podem sentar no grupo e discutir. Eu queria que vocês, vou deixar vocês com o trabalho que nós fizemos na Celso Lisboa, acho que não sei agora mais qual ano lá. Violência contra as crianças. E vocês, com a questão da ansiedade. Pastor, vou deixar isso, eu tiro a cópia e me devolvo, tá? Escute isso aqui. Tipo de violência contra as crianças. Tá? Isso é um trabalho, um artigo. Bom, fica uma pergunta. Nós, muitas das ansiedades elas estão envolvidas no lugar errado. Alguém tentando ocupar o espaço do outro, ou o outro tentando ocupar o espaço. Então, a ansiedade para nós, como de Deus, começa quando nossa casa está em ordem. Estranho isso, né? Quando nossa casa está em ordem. O que é a nossa casa em ordem? Muito organizado. Abra, não precisa abrir a Bíblia, né? Isaías 38:1. Diz assim o texto, você pode ler? Meu secretário aqui. Isaías 38. 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ok. Chama atenção para nós. Morrer, todo mundo vai morrer. A ênfase aí não é a morte. A ênfase aí é a morte é a realidade, mas colocar em ordem a casa é o nosso reino. Ele está falando tudo. Morrer, você vai morrer. Falou o dia? Não. Tudo ordem. E muitas coisas de ansiedade estão voltadas para os papéis não definidos. Então, como é que a gente começa a trabalhar com a ansiedade? A gente só terapia no hospital. O pessoal fica assim, não pode fazer isso não. Né? Toda a terapia vive. O que precisa por ordem? Para começar a entender como é que eu vou me safar dessas ansiedades, dessas coisas que me perturbam, que me atrapalham. Primeira coisa. Ele diz assim: eu coloquei aqui meia palavra meio estranha, mas é esquisito assim.
Algumas pendências fundamentais para colocar a ordem em nossa casa, ou seja, a nossa família, são elas. Primeiro, organizar o altar. Vocês entenderam isso? O que é organizar o altar? Não dá para chutar, não? Hã? Então conclui-se que eu e você, para viver uma vida aqui nessa terra, a gente tem que ter uma vida no altar como? O que Apocalipse 3:20 fala? Eu coloquei aqui, olha. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro com ele. Primeiro, Jesus tem que fazer parte da nossa família. Não estou falando religiosamente, estou falando em comunhão. Eu preciso apresentar Jesus à minha irmã. Se eu não tenho altar, se eu levanto de manhã e não coloco o altar, as coisas que eu tenho que fazer, elas com certeza vão sofrer as consequências. E nós paramos, nós não temos uma dificuldade de parar antes de levantar de manhã. Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, me orienta, me ajuda. Aquilo que não tiver dentro de sua vontade, tira. Mas o altar tem que estar lá. Então eu faço uma agenda do altar. Aprendi, custei a aprender isso. De que eu não faço nada se primeiro não consultar. Mas eu tenho que ter um altar em casa. Então a primeira coisa para organizar a nossa casa, os problemas começam em casa, gente. A nossa batalha não é na rua, a nossa batalha é em casa. A nossa dificuldade é em casa. A nossa vontade de consertar está em casa. Os nossos conflitos estão em casa. As nossas batalhas estão em casa. É lá que tem que ser apresentado a Deus. Os nossos sonhos, tudo está ali dentro. Então a primeira coisa, colocar o altar. Eu gosto dessa palavra ouvir, porque não é ouvir, é escutar. Se alguém escutar minha voz e abrir a porta, eu entro. Então, primeira coisa que tem que ter, organizar o altar. Eu preciso apresentar para Deus as minhas ansiedades, os meus desejos. Por isso que Salmo diz assim: aquietai e saber que eu sou Deus. Eu cuido das suas coisas. Se eu agir, quem vai impedir de eu agir? Se eu não quiser agir, quem é que vai agir? Então, primeira coisa, constrói o altar. A terapia é maravilhosa. A medicação ajuda, mas o altar é muito mais poderoso. O altar é poderoso. Por quê? Vai mostrar para você. Você levantar de manhã e apresentou para Deus a sua agenda, mudou a história. Pode observar isso. Você levantou de manhã, Senhor, eu tenho uma maneira de orar, eu sei que cada um tem sua forma, mas eu levanto de manhã para orar. A primeira coisa que eu oro para quem? Família. É ali que começa tudo. Gente, tem um personagem, cadê ele? Está na pasta aqui. Ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Ele fala aqui. As dificuldades nos relacionamentos humanos acabam cultivando a sua personalidade corriqueira. Em casa, por exemplo, a violência configura uma forma de sadismo, sendo que não se está muito explícito de que a escala, ou seja, a escolha, está bem decidida por Deus. É necessário que façamos primeiro uma agenda com Ele. Então eu preciso entender o seguinte: primeiro passo. A gente pode orar, a gente pode buscar Deus, pode vir na igreja, pode cantar, mas se não tiver o altar, vai ficar difícil. Não se iluda. É aquela coisa do ato, né? Primeiro o ato, eu estou no ato glorificando a Deus, eu vou no santo, eu vou para o santo, a entrar no santo do santo é diferente. É esse altar que eu estou dizendo para vocês. Segunda coisa, acredita que eu estou falando para vocês, tá?
definir os papéis de cada elemento com o propósito de Deus. A esposa e o esposo têm que ter papéis definidos. É outra coisa para ajudar. Por quê? Cada um, nós cometemos alguns erros, mas quando um tenta fazer sozinho, a coisa dá uma confusão danada. Então, qual é o lugar do marido e qual é o lugar da esposa? Como é que eles resolvem isso dentro de casa? O estresse começa em casa. Eu fui falar isso no hospital, o pessoal tudo riu. O estresse começa dentro de casa. É lá que eu revelo algumas coisas. Infelizmente, a gente fere a esposa, o esposo, o marido, os filhos, agride os filhos com violências verbais, que a gente está tão estressado, né, que a gente não consegue entender o seguinte: eles não tem nada com isso, mas a gente não entende isso. A gente está vivendo um momento tão difícil que às vezes ficamos o dia inteiro com a cara fechada para o outro, e depois você, meu Deus, por que isso? Porque ao altar não foi apresentado. Então, qual o papel? Eu coloquei aqui. Olha para mim, por favor. Colossenses 3,19. Vou deixar depois para você, não tem problema. O lugar do marido. Colossenses 3,19. É. Está até marcadinho aqui, ó, para eu não esquecer. Já entendi. Vós, maridos, amai a vossas esposas e não vos irriteis contra elas. É complicado. Esse lugar, como que irrita uma pessoa? Provocando. Por quê? Então, quando eu não consigo entender isso, que ela tem um papel importante, eu também tenho um papel importante, mas o lugar dela tem que preservar esse lugar. Eu lembro da Sheila, eu contei para vocês aqui, que eu ia no mercado, ela no Sacolão, no Taquara, na época. Sheila, eu não tinha carro, o que é para trazer? 2 quilos de batata, 2 de cenoura, as 2 dúzias de laranja, um abacaxi, tiver empim traz, a sacola. Aquilo eu entrava no ônibus, meu Deus do céu. E um dia eu fiquei invocado, não vou mais não. Ela vai ter que ir comigo. Aí um dia, você vai no mercado? Eu falei, não, você pode ir. Ah, deixa que eu vou então. Ó, cara de pau. Quando chegou em casa, uma sacolinha, acho que umas 4 batatas, 3 cenourinhas. Então. Ué, você fez compra com isso? Ah, isso aí? Pô? Você acha que eu sou burro? Ah, eu sou! Sou eu que sou, né? Aí eu achei engraçado que ela falar isso. Falei, quer dizer que... Então, irritei ela, né? E ela me irritou. Então, às vezes a gente fere o outro, porque a gente não está bem. Então, olhar o lugar do outro, tratar o outro com respeito, ajuda bastante. Segunda coisa, o lugar da esposa. Colossenses 3,18. Estou fechando aqui. 18. Eu estou lendo assim, acho que o melhor foi ficar aqui de frente, né? 3,18. Vós, mulheres, estáis sujeitos a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Amém. O que é isso, hein? Você sabe o que é ser sujeito? Está debaixo? Você acha? Não acho um pouco machista, não? Eu consegui entender isso de uma forma muito especial. Submissão está debaixo, né? O que sustenta uma casa? O alicerce. Você vê quando cada um está no seu lugar, evita os estresses em casa que vai produzir para fora depois. O respeito. Quando há respeito, você sai de casa brigado, você vê como é que você... Meu Deus do céu! Chega eu estava comentando com a turma, a gente chega em casa, às vezes, nem boa noite a gente dá, bom dia. Mas é engraçado que quando era namorado, nossa Jesus, I love you,
Toda hora eu te amo, hein? Para com bobeira, né? Assim, depois a gente vai. Isso, gente. A ansiedade, ela vai diminuir esse estresse, ele vai acabando com essa relação bonita de afeto. Então, quando a Bíblia coloca, quando eu falo para vocês do altar, é que nós devemos ocupar o nosso espaço, cada um, mas com respeito. Então, por que eu estou usando isso aqui para a gente fechar? Porque a cura começa em casa. Todos os nossos problemas começam em casa, acredita se quiser. Por isso que a gente não deve pegar de fora e levar para dentro. A gente tem que resolver o nosso problema. Então, este é o lugar do homem, este é o lugar da mulher. O lugar dos filhos, não vou falar porque não tem filhos aqui, mas quero mostrar agora a vocês, com todo carinho, com todo respeito, o lugar dos pais em relação à construção dos filhos. O pastor estava comentando ali agora, ela também está. Qual o lugar dos filhos na nossa casa? Vai gerar estresse. Porque, veja só, primeira infância, segunda análise, fase oral, fase anal, fase fálica, genitália. Mas vamos lá, até 1 ano e pouco, oral, tudo na boca, é fácil, pirracinha. Entra na fase anal, já é a fase do prazer de pegar em fezes, isso é uma história. Na fase fálica é quando entra o limite, quando se ensina o limite para o filho, quando diz assim, aqui você não pode ultrapassar. Portanto, eu sempre falo assim, as pessoas, o professor está ali, você não educou seu filho até 7 anos, você vai perder tempo depois. Porque ele tem que aprender o castramento, o limite, entender que existe alguém que comanda o lugar dos pais, mãe e pai. A mãe define a ideia de que é pai, e o pai é responsável pela característica da estrutura da família. Então, isso não foi eu que falei não, nem Lacan. Olha só, Deuteronômio, eu gostaria que 6, 5 a 9, mostra uma forma de evitar essas ansiedades dentro de casa. Deixa eu ver. Deuteronômio 6, 5 e 9. Gente, isso é lindo. 5 a 9. 5 a 9. Fique de pé para ele. Depois você toma. Deuteronômio 6, 5. Guardem bem. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. Fala. Ensinará aos teus filhos o quê? Palavra. Continua. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Qual o papel do pai? Desenvolver a família, a salvação dos filhos. Não é escola. Você já foi no hospital de Israelita lá na Tijuca? Já foi no hospital de Israelita? Não. Lá no hospital tem a palavra em todos os lugares. Uma coisa interessante. As pessoas não sabem porque não conhecem a Bíblia, né? Uma primeira vez que eu fui trabalhar com o Jade na época, eu olhei aqueles estudos assim, ó. Uma revolução da palavra de Deus da Torá em todas as portas. Vocês estão entendendo? Nós começamos a mudar a história na nossa casa, cara. Pai ansioso, mãe ansiosa, filhos ansiosos. É terror. E mãe grita com o filho, filho grita com o pai grita com a mãe. Nós somos construtores. Nós construímos nossos filhos. Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Então, primeira coisa, desenvolver a salvação dos nossos filhos. A senhora não é a escola, não é a igreja. A senhora é responsável por desenvolver a salvação do seu filho. Segunda coisa, discipular seu filho. Nós somos responsáveis. Como discipulamos? Ensinando o quê? A Bíblia. Hoje o pessoal acabou com a escola dominical, não estou entendendo nada,
vou ficar na minha, Está acabando, não está, pastor? não vou falar nada, pastor. Pode falar comigo. Não, porque eles arrumam uns cursos aí, você paga R$300 para ser líder. Engraçado, eu queria ver um curso para servo. Eu queria um curso para servo, como servir, não líder. Líder para desenvolver isso, grande coisa. Aí não tem escola, lá não tem escola dominical não. Ah, mas tem um curso especial, fiz aquele curso, agora sou fera. E tem diploma, tem pós-graduação, tem não sei o que mais, para ser líder. Mas Jesus falou assim, eu vim para servir. É tudo o contrário. Mas aonde que você tem que tomar cuidado? É na sua história, na sua casa. Você que tem que mudar a história. O filho desviado pode se perder, mas eles voltam porque foi colocado numa vaga. Então, o discipular é o pai e mãe. E se eu discipulo meu filho, eu começo a ensinar meu filho o quê? A viver lá fora. E como viver a vida? Gente, não é eu que escrevi isso aqui não. Isso é a palavra de Deus que diz que o pai... Por que eu estou mexendo com vocês isso? Porque na outra reunião que a gente vai ter, eu vou trazer um assunto para você que está dentro do meu gabarito ali, mas que a causa de tudo isso está na formação de casa. Eu preparo meu filho, aqui fora eu quero ver. Eu estudei em universidade particular e estudei no estado. Ensina o esquerdista, ensina o quê? Para mim não ensinaram nada, porque eu já tinha minha cabeça feita. Eu sabia o que eu queria. Meus filhos, minha filha, minhas filhas é um horror. Minha garota, meu irmão, não é ativista, não é nada, mas fala com ela, olha esse lado aqui, ó. Não é isso não, pai, você está por fora. Ó, a intenção aqui, ó. Porque foi ensinado em casa. Ensina teu filho, que está escrito. Agora, meu filho foi para a universidade, foi para o ateu. Como é que é fiado? Ele não aprendeu, você não discipulou ele. Mas se você discipular, eu duvido que o discípulo, meu amigo, o que fica e permanece é a estrutura. Então, você pode quebrar a casa, pode quebrar tudo. O que firma esse prédio aqui é a estrutura dele. Então, nós podemos mudar a nossa história comportamental, até com as questões de relacionamento com o mundo, preparando o nosso filho para encarar. Então, primeira coisa aqui, segunda coisa é discipular o filho. Terceira coisa, eu coloquei uma loucura aqui, disciplinar. Não é educar primeiro, não, é disciplinar. Olha que coisa mais estranha. Disciplina. Com o quê? A palavra. Eu vi uma história. Eu não sei se eu posso contar isso, mesmo é uma experiência meio estranha. As pessoas pensam que disciplinar é punir. Disciplinar significa colocar. Esta é a fase mais complexa, porque tem um representante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só que eu vou mostrar para vocês aqui. Você pesquisa, se for. Olha aqui. Vou tirar um item qualquer aqui. Fale, ó. A instituição paterna é a primeira de uma série. Com essa primeira instituição, vai determinar a relação da criança com tantas outras instituições que o cercam. Então, a casa, o pai e a mãe é um tremendão. É a responsabilidade de você, minha, educar nosso filho. Outra coisa que ele colocou aqui, ó. Pode dar o exemplo de um ato transgressor na adolescência que mostra a figura do paterno? Ou seja, pode identificar um delito de uma criança, de um homem, pela vida. Ele diz assim: falta ou fragilidade do pai, um filho pode transmitir desde o descumprimento de um horário acertado, testando o limite dos pais, até a prática das transgressões ambiciosas. Por exemplo, roubo, pichações, fuga, etc. Aí ele diz assim, mas com certeza alguém falhou.
Tudo que está acontecendo hoje é que não foram disciplinados. As crianças hoje não têm disciplina. E se não tem disciplina, vai sofrer muito. Porque se ela não tem disciplina, quer fazer tudo. E o tudo gera o quê? Ansiedade. Se você lembra que a diaconisa, a sua esposa falou, professora, né? Os absurdos que acontecem com os adolescentes dentro de sala de aula. Ela falando, sinceramente, você é difícil acreditar. Por quê? Porque falta em casa. Falta em casa disciplina, educação. Né? Falta em casa. O mais interessante assim, que eu aprendi, no caso, na criação dos meus filhos, com 8, 10 anos, até pensando agora com a Natália mais cedo, que é muito pouco tempo. Nós temos só até 6 anos, no máximo 7. Então, se a gente não trazer essa disciplina, essa construção do caráter dentro dessa fase da frente, a gente... Acabou. Concordo plenamente com você. E aí, quando chega na puberdade, que vem os 10, você está ali, o teu filho tem que estar pronto para passar por essa fase. E assim, eu olhando todas as fases, é uma experiência muito grande, com coisas às vezes pequenas, que é a fase oral, a fase... coisas pequenas que acontecem com eles, que às vezes a gente não dá importância. E se você não é mãe, ali está observando, parece que, não, é bobeirinha, deixa pra lá. Como isso vai afetando a construção dessa fase? Eu lembro que tem uma fase que eles passaram, logo na fase oral, de entre 1 e 2 anos, que é a fase que vão criar em três, tá? Que eram primos. E eu sempre observei muito. Teve uma fase que o meu filho chegou com um brinquedo, né? E o outro sobrinho queria pegar aquele brinquedo. E aí a irmã dele virou, a tia dele falou assim, não, Nicolas, 1 ou 2 aninhos que ele tinha, não dá pra ele, porque ele começou a chorar, a outra criança começou a chorar. Aí o meu filho ficou todo triste assim, eu falei assim, não, ele não vai te dar não, esse brinquedo tá com ele e ele trouxe pra ele brincar. Se você tirar dele, ele vai sofrer, porque aquele brinquedo era dele. E aí a mãe não pensando de mudar para aquietar a outra criança. E aí com isso eu comecei a trabalhar, tipo, não dá. E aí eu comecei, quando eu ensinei para ele assim, quando ele larga o brinquedo da criança pegar, beleza, mas quando tá com ele, eu não deixava ninguém tirar. Eu tinha que ficar ali atenta, porque já era de costume das outras pessoas tirar da mão dele e dar. E aí teve as outras fases também que eu fui trabalhando, talvez também porque eu tinha conhecimento das fases, então foi mais fácil eu adaptar. Mas como essa fase até 6 anos foi essencial para o caráter, a construção do meu filho hoje. Você que é maior? Eu acompanhei uma menina de 16 anos, que ela não conseguia ter nada. Tudo que ela tinha, ela dava para os outros. Eu disse, tá, toma. Ela começou a passar por um processo de desprezo. Ou seja, eu não tenho valor de nada, tudo é dos outros. Por quê? Por causa da boneca. Quando ela tinha 3 aninhos, a colega foi brincar com ela, pegou a boneca, e ela tomou a boneca, brigou, a mãe bateu nela. Não, amor, você é muito egoísta. Presta, ela vai levar a boneca, você é muito egoísta. A partir daí, construiu. Aquelas crianças que tiram dela, entram no estado de sofrimento. Olha, tem coisa. Você quer ver uma outra coisa? O problema da sexualidade, né? Nós estamos falando de ansiedade. O garoto, normalmente o garoto, sempre o homem, né? Pá comigo. Quem tem filho aqui, homem? Quantos anos? 10. É seu? Pronto, tá aí um exemplo. Ó, vou tomar banho. Aí sai. Vamos logo, gente, tá demorando muito. Aí sai. Cabelo seco. Você tomou banho? Tomei. Mas você não lavou a cabeça?
Eu vi um caso. Vocês já viram falar, pastor? Se eu puder comprar, eu não sei mais. O Anormal, o livro. Anormal. Esse garoto, a mãe pegou ele masturbando. E falou pro pai. Ele tinha fimose. O pai dele foi e falou assim: por que você está fazendo porcaria? E outras coisas mais que eu não vou falar. Vou mandar cortar isso. E ele foi fazer, era 8 aninhos, ele foi fazer a operação de fimose. O que você acha? Ele foi com aquilo na cabeça. Passou, casou, só tinha relação sexual se eu tivesse uma faca na mão. Entende essa coisa? Olha o papel da família, é um negócio sério. Às vezes eu acompanhei mulheres que só tem sexo de vestido. Ela não tira roupa. Porque o sexo é imundo. Como a Igreja Católica constitui a ideia que Maria continua virgem, porque ser mulher é imunda. Gente, isso é construído de uma forma astuta e sutil. A mulher ser mulher é imunda? Tem que ser virgem para ser mulher? Vê como é. Isso vai entrando, e está entrando coisas pesadas na família e que nós estamos dando mole para os filhos. Eles entram com uma coisa, eles entram com uma palavrinha, o que está acontecendo? Então, essa construção, eu coloquei aqui, ó, tipo de violência agora está acontecendo que eu queria contar para vocês. Violência física. Os adolescentes são de maneira castigados corporalmente pelos seus pais, não, sociedade. Sem entendimento e compreensão do uso, trazendo revoltas que futuramente vão ser problemas. Violência sexual constitui o abuso. Você viu um cara está até preso, infelizmente, 2 homossexuais, que pegaram as menininhas de 12, 13 anos para dançar de calcinha, está preso, já sabe, para ele falar dele é homofobia, agora ele usar as crianças como sexo, não é, já pedofilia. Então você toca a coisa como é que está vivendo hoje. Então, a gente tem que estar atento quando a gente fala de disciplina, a gente tem que construir para que nossos filhos venham para a sociedade e façam a diferença. Mas preparado para enfrentar, né? Preparado. Porque é nessa sociedade que os adolescentes estão sendo inseridos. Né? Se o diálogo não estiver em casa, a guerra é perdida. A minha filha, a minha esposa falou, ela dá aula no Caxias, o Colégio Duque de Caxias. O que acontece lá? E o professor está arriscado, né? Porque se aconteceu alguma coisa na sala lá, o professor foi julgado lá, não sei o que, lá, porque o menino fez sexo oral com a menina, e ele não viu, foi respondendo o processo, o cara está arrasado. Quer dizer, mas aonde vem? A sociedade corrompe quando a criança não tem barra. Então qual é a preocupação de arrumar nossa casa? Nossos filhos, porque eles é a continuidade da gente. Com certeza, eles não vão passar pelo que nós passamos, não vai ter a dificuldade, muita gente que nós não temos, vai encarar as coisas, ensinar eles a entenderem, a pensar. Então, em último lugar, educar. Então nós temos o papel de desenvolver a salvação do nosso filho, disciplinar, discipular, disciplinar e educar, de acordo com isso aí. Ó, salvação, discipular, disciplinar e educar. Esse é o papel da igreja. Por que não quer a escola dominical? Escola dominical está muito atrasada agora ler Bíblia. É bom você ouvir essa fala. Primeiro, o seu pastor, em todo lugar de fala, o senhor é de outra denominação, é de outro bairro, no caso, num contexto um pouco distante, mas é uma realidade que está tomando. Eu falo sempre na igreja, é bom o senhor falar, porque nós não conversamos sobre isso em nenhum ponto, né? Não. E é uma coisa que o pastor ele percebe, não está acabando de falar. Não está acabando. E daqui a dia, olha, daqui a pouco não tem culto na igreja. É no retiro. Fim de semana, vamos pro retiro, junta. Tudo anda isso.
É outro fenômeno que está acontecendo. É o fervor espiritual para as coisas externas, mas a comunhão na igreja local está se Não, perdendo. mas o que Satanás é esperto. É. O que ele perturba a fé? Porque se vocês não unirem aqui, se eu posso trazer a minha, eu estou dando um curso na igreja. Você não tem igreja? Você não tem pastor? Por que você não tem igreja? Você vê uma falta de ética também, né? Mas aquela vai preparar você vai ser outro, pai. É igual encontro de casais. Eu amo encontro de casais. Eu tenho pavor quando alguém vai, fica 3 dias e volta que mudou. Mudou minha vida. Mudou como? A conversa, né? É fazer a gente bobo. Mudou nada, a gente precisa ser transformado. Então, nessa manhã, o que eu quero trazer para vocês, a estrutura da casa. Põe em ordem da casa, fica atento com os seus filhos. Você ora quando você vai para a escola, põe a mão na cabeça dele. Você sabe o que a minha netinha está fazendo? A Lara, 1 ano e 4, 5 meses. Larinha, vamos orar ao Papai do Céu. Você tá... Pai, é o futuro dela. A filha, meu Deus, pai, a menina já só ouve música. A minha filha é um pouco radical. Qualquer outro tipo de leitura, a leitura, os desenhos, tudo tem que dar uma coisa de Deus. Ganhou um bonequinho Jesus. Aí dela a mulher, não, eu de jejum. É outra coisa também, mulher. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui para batizar ele. Então vocês estão vendo? Então, eu queria finalizar, eu deixei isso aqui. Viver uma relação simbiótica hepática é uma regra básica da família. Terminando. Escutar, perdoar, respeitar o princípio de crescer para diminuir. Vocês ouviram falar isso? A hepática é: eu desejo a vocês aquilo que vocês desejam para mim. Quem ensinou foi Jesus. Isso é família. O que eu desejo para o meu filho? O melhor para ele. Agora, eu diminuir para ele crescer? Estranho. Mas o que João Batista fez? É necessário que ele cresça? Eu diminuo. Às vezes tem que haver muitas coisas. Dá oportunidade. Pai grosso, pai. Estou contando para vocês que às vezes eu fiz uma coisa uma vez, sacudido. A Débora, né? E o Abraão caiu um copo especial do Brasil. Quando eu cheguei, quem fez isso? Débora, você viu? Pá! Tapa na bunda da Débora. Pá! Ela fez isso. Ela até rosinha, até 8 anos, 9 anos. Subiu a escada. E é isso mesmo, tem autoridade. Falei, faz besteira. Aí minha mulher sai da cozinha. O que foi? Falei, não foi ela, não. Foi o Abraão. Eu peguei o chinelo. Cadê o Abraão? Pai, o senhor já bateu nela. Acabou comigo. O senhor já bateu nela. Aí me deu aquela sensação de angústia, raiva. Meu Deus. Mas passei o dia inteiro como chegar na minha filha. A filha bateu o cara no favor. O quê? Papai quer falar contigo. Papai quer falar com você. O que você quer falar? Deixa a cara. Aí falou assim: papai quer falar com você. Pode abrir? Pois não, pai. O que é isso? Mas papai tem te pedido perdão. Me perdoa? Tá bom. Vamos lá. Aí eu vi. Pai, pensa antes de agir. Caraca, isso aí foi a papo.
você paga o preço quando você ensina. Então, cuide do seu filho, da sua filha com todo amor. Uma coisa que eu detesto e falo, críticas, comparações. Ele não tem jeito, ela não tem jeito. Isso não tem jeito, parece com o pai, parece com o tio, não faz isso. Se você está construindo algo que pode mais tarde consequência. Eu quero terminar, vou repetir talvez, eu sugiro, se vocês não assistiram, assiste o Kevin. Já assistiram? Alguém assistiu não? Kevin foi um menino nos Estados Unidos, que a mãe, Kevin com K, tá? Pode entrar no celular, história do Kevin. A mãe era bem a Cacau ficou grávida, mas ela recebeu uma proposta alta e ela ficou grávida. Ela ficou arrasada porque o certo dela teve impedido que ela ficou grávida. Ela rejeitou esse menino. Rejeitou ele mesmo. Rejeitou mesmo. Ela não foi incentivada, ela não brincava. O pai que brincava. E o nenenzinho, papai? Como é que o neném, papai? Ela ignorou o bebê. Quando o bebê nasceu, quando ele veio, nem mamar ele quis. E chorava. Quando é que ele parava de chorar? Quando o pai pegava. Uma história triste. Rejeitado no último. Consequência. Matou o pai, o irmãozinho, depois, e pegou cadeia perpétua, e a mãe foi visitá-lo. E ela disse, meu filho, como é que você fez uma coisa dessa? A senhora sabe. Triste, tem muita coisa para a quadra, não matou os avós. Está acontecendo umas coisas assim complicadas. O que está acontecendo? Na família. O diabo sabe se mexer na família, acabou. Ministério acabando, igreja fechando. Por que os jovens estão subindo da igreja? Porque não foram discipulados em casa. Toda esta manhã, vista da sua casa, passe ao altar, pregue seus filhos, e cada dia mais, eu estou falando isso, eu estou surpreso com a quantidade de adolescentes envolvidos em drogas e suicídio. Porque a lei não fala, não divulga a quantidade de crianças suicidando. Não tem idade, não. E aquela plataforma aí que estava ensinando o suicídio da baleia. Gente, eu comecei com uma moça lá, a menina de 1 ano, falou que o pai tinha abusado dela. Por quê? Ela foi no colégio e entrou no banheiro de menino. Aí a professora viu, chamou o diretor da vida. O que você está fazendo? Você aprendeu isso com o pé? É engraçado, né? Papai, seu pai, não entendeu. Porque ela estava muito trabalhada, ela estava muito, dava banho nela, estava muito tempo. Aí encaminharam para o atender. Aí o bebê não começou falando. A mãe virou, não, tudo bem, está ok. Deixa ele ficar na sala do lado, ela ficou na sala do lado. Aí eu falei, tá fulano. Toda vez que a gente estava aqui, eu vou te dizer, tem que cuidar com o correio. Olha, senhora, mentira, ela fantasiou com o pai dela, não tem nada a ver. Então vocês notam como. Você pega esse aparelho aqui, que é uma ferramenta abençoada, bem usada, aperta aqui, sexo oral, aparece tudo que você pensar, só falar, só apertou o Google aqui. Agora tem criancinhas de 12 anos, 6 anos, 7 anos, tudo de calcinha, ninguém fala nada. Então,
Eu queria deixar esse desafio para vocês. Devemos colocar em ordem nossa casa. É um compromisso de Deus. Porque se o Deus nós servimos, responsabiliza a nossa família. Ele cuida de nós. Amém? Alguém quer falar alguma coisa?